Semana passada nós falamos acerca da nossa identidade, a nossa chamada e a nossa missão aqui na Terra. Para quem aqui isto fez sentido? Quem esteve cá a semana passada e quem esteve a pensar sobre a mensagem, quem deixou isto a falar nas suas vidas? E eu pergunto, como é que está a vossa chamada? Como é que está a vossa chamada? Como é que está a tua chamada, Isabel? Está boa? Está boa? Recomenda-se? Quando nós seguimos a nossa chamada, quando nós seguimos o propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós nos sentimos realizados. Porque nós começamos a cumprir algo que nós fomos criados a ser. Mas também, quando nós começamos a seguir a nossa chamada, parece que todos os hostes do inferno levantam-se contra as nossas vidas e começamos a receber ataques. Quem recebeu ataques esta semana? Aleluia! Se Deus está connosco mesmo nos ataques. E quando nós seguimos em frente, quando vamos a tomar uma posição mais ofensiva, vamos a ser uma ameaça para os reinos das trevas aqui nesta terra. Porque o diabo também sabe que quando nós começamos a cumprir a nossa chamada, os danos que nós podemos fazer ao seu reino são enormes. Muito mais do que nós estamos a só passar a nossa vida. Porque nós estamos a fazer algo que Deus criou-nos para ser. E por isso que ser forte, ser firme, Deus está contigo. E quando tu estás a cumprir a tua chamada, Deus está contigo. E não somente estás sozinho, mas estão em conjunto com esta família. Telefone, carro no telefone e diz, por favor, ora para mim. Está a ser difícil. Eu preciso de vitória nesta área. Por favor, ore para mim. Suporta os meus braços em oração. Eu preciso do apoio da igreja. Esta semana recebi muitos telefonemas desses. em que a batalha é forte. Porque é verdade que quando o diabo olha para a nossa vida, ele não o preocupa com o nosso passado. Ok? Nós podemos pensar, nós podemos viver o nosso passado. Nós podemos pensar, o que é que eu passei? As vitórias que eu passei, as bênçãos que Deus me deu, as dificuldades, o que é que eu passei, o divórcio que eu passei, isto, aquilo, tudo. Nós podemos pensar no passado. Mas o diabo não quer saber do nosso passado. Ele quer saber do nosso futuro. E ele vai estar a fazer tudo contra a nossa vida para travar o plano de Deus para o nosso futuro. Amém? Por isso que quando nós estamos a pensar no nosso futuro, e quem é que nós somos, qual é que é a nossa chamada, nós temos que sempre lutar pelo plano de Deus para a nossa vida. Porque é isso que vai contar. Então nós vimos o vídeo semana passada, é para isso que nós vamos estar a prestar contas no dia final. Hoje, nós não vamos estar a falar acerca de nós individualmente, mas vamos estar a falar acerca de nós coletivamente. E nós vamos estar a falar acerca da igreja. Qual é que é a identidade da igreja? Quem é que nós somos? Qual é o plano de Deus para a igreja em conjunto, para a igreja Logos em si? Muitas vezes, quando nós queremos definir algo, nós temos que voltar para trás para a maquete original, não é? Para o plano original. Muitas vezes, depois, ao longo de anos, se nós não estamos sempre a guiar pela maquete original, a construção pode ficar desviada do propósito original. Por isso que nós vamos voltar hoje para ver como é que era a primeira igreja. Quais são características da primeira igreja? Por isso que nós vamos aqui voltar para, antes de começar a igreja, Jesus estava com os 12 apóstolos, estava reunido, nesta altura só eram 11 apóstolos, porque Judas já tinha se enforcado, e então ele estava reunido com os 11 apóstolos, mais os outros tantos, e em Mateus 28, 19, ele dá aquele grande missão, grande chamada, grande missão nesta terra. Diz aqui, Mateus 28, 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, antes da igreja, antes de haver igreja, Deus comissiona. Deus dá um mandato, uma missão. Ide. Não fica parado. Não fique. Ide.
para todas as nações. Nós temos que avançar, nós temos que ensinar, nós temos que pregar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas e fazer discípulos. Fazer discípulos é muito simples. Não é fazer empregados, não é fazer servos. Fazer discípulos é multiplicar a nossa vida. É dizer, ok, o que é que Deus depositou em mim, eu vou dar isso a outra pessoa e ver aquilo brotar. Para que aquela outra pessoa pode depois agarrar naquilo e dar a outra pessoa. E discipular e pregar. É isso mesmo. Não é controlar uma outra pessoa. Não é mandar uma outra pessoa. Não é dizer, isso, faz aquilo. Não. É depositar a vida de Cristo numa outra pessoa e ver aquilo a brotar. E depois deixar aquilo brotar em outra pessoa. E multiplicar. Isso é discipular. Batizar nas águas. É uma coisa aqui. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem já foi batizado nas águas? Quase todos. Batismo nas águas é um ato público da nossa fé. O primeiro passo é nós entregarmos a nossa vida para Cristo. Confessarmos os nossos pecados, aceitamos que Jesus morreu na cruz para os nossos pecados e ressuscitou para dar-nos nova vida. O segundo passo é que nós somos batizados nas águas. O batismo nas águas é quando nós somos imersos dentro da água e subimos novamente. É um ato público de nossa fé, em que nós identificamos com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. O que é que isso quer dizer? Quando há ressurreição, toda morte fica lá dentro da água. Toda morte de Cristo ficou dentro do túmulo. Em que toda a nossa vida antiga fica para trás. Se nós tínhamos vícios antigos, formas de fazer a nossa vida antiga que não é de acordo com a palavra de Deus, depois de ser batizado nas águas, nós ressurgimos, qualquer coisa assim. Vivemos de novo, mais fácil, e vivemos de novo e largamos tudo que está para trás. Temos a vida de Cristo em nossas vidas. Ok? Por isso que quando Jesus diz, ide, pregar a palavra, e nós temos que discipular pessoas. E depois temos que batizar aquelas pessoas. Que haja um ato público de nossa fé. Deixando as coisas para trás e seguindo em frente para uma nova vida em Cristo. Isso foi a missão dos apóstolos antes de começar a igreja. Depois, viramos algumas páginas e entramos em Atos. O livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Em que nós vemos como é que foi o nascimento da igreja. Eu gosto muito de... É interessante, Atos de Apóstolos não é... Atos vem da palavra ações. Atos. Não é ensinamentos dos apóstolos. Não é palavras dos apóstolos. Não é doutrinas dos apóstolos. São atos dos apóstolos. Quando Jesus deu a missão, não era somente para pregar e dar boas palestras. Não era somente para ensinar. Não era somente para reunir, ter bons grupos de vida. Mas era para ir, fazer discípulos, e depois havia ações. Havia os atos dos apóstolos. Havia ações da fé, em que a palavra de Deus multiplicava e multiplicava pela terra. Em Atos, capítulo 1, versículo 14, descreve como é que foi o nascimento da igreja. Isto foi antes da igreja começar, a igreja foi gerada, houve a primeira missão que foi dada, e depois houve o nascimento da igreja. Atos 1,14 diz que todos estes 11 homens, mais as pessoas que estavam à sua volta, cerca de 120 pessoas, todos estes preservaram unanimamente em orações e súplicas. Unanimamente. O que unanimamente quer dizer? Em união, serem unânimes, de um acordo só, significa que reuniram, estavam fisicamente em conjunto, estavam a partilhar vida em conjunto. Não era algo virtual. Não era algo que eles recebiam uma pregação por internet. Não, fisicamente estavam juntos. Fisicamente estavam a partilhar vida, estavam a partilhar ânimo, estavam unanimamente, em conjunto, estavam em um acordo, faziam orações e súplicas. Estavam a apresentar as suas vidas para Deus. As suas causas perante Deus. E Deus, ajuda nisto. Ajuda que a Maria está a sofrer isto. A Maria está a precisar do teu conselho, do teu consolo. Ajuda isto, ajuda aquilo, ajuda aquilo outro. Eles estavam unanimamente.
estavam reunidos no mesmo lugar, em Atos 2:1. Fala acerca de cumprindo o dia de Pentecostes e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não estavam reunidos cada um na sua casa, que era mais fácil, não é? 120 pessoas, imagina a logística disso. Este sala aqui tem 124 lugares. Imagina, ok, estavam todos aqui. Não, eles podiam facilmente estar cada um na sua casa. Cada um com a sua família, a buscar o Senhor, a esperar pelo derramamento do Espírito Santo. Mas não, estavam unanimamente reunidos no mesmo lugar. Eles saíram da sua zona de conforto, do seu lugar de conforto, da sua casa, e juntaram numa comunidade, numa congregação, e reuniram no mesmo lugar, unanimamente. E depois, em versículo 4, isto não é uma característica da igreja, isto é como nasceu a igreja. Foi em versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes tinha concedia que falassem. Foram cheios do Espírito Santo. Antes de haver características da igreja, a igreja é gerada. E é gerada com estas três características. Faz a geração, como é que a igreja nasce. Primeiro, é unânime, estavam unânimes, estavam reunidos no mesmo lugar, estavam um acordo, todos em conjunto, e depois tinham a evidência do Espírito Santo. Para nós termos a obra de Cristo, não basta nós estarmos todos em conjunto, não basta nós partilhamos a vida, mesmo propósito, mesmo forma de pensar, mesmo estarmos unânimes, mas temos que ter o batismo do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que estar cheios do poder de Deus. Senão é um clube, é uma associação qualquer. Senão há tantos clubes e há tantas associações de identificação, mesmo fazem boas obras, mas algo que distingue a igreja de qualquer outro trabalho aqui nesta terra é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que encher as nossas vidas. Não somente individualmente, mas em conjunto. Em unânime. No mesmo lugar, Deus derrama o seu Espírito. Amém? Agora vamos estar a ver quais são algumas características da igreja. Então, depois da igreja ser gerada, depois a igreja começou a ter forma, começou a multiplicar, e há certas características básicas que são mencionadas aqui em Atos 2, capítulo 2, que demonstram-nos quais são algumas características da igreja, da primeira igreja. Vamos ler em conjunto. Atos 2, 42 até 47. E preservavam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais, e faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E preservando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui já está a mencionar a igreja. Significa que a igreja já existe. Antes daqui já não havia igreja. Havia somente os apóstolos. Havia os discípulos de Cristo. Mas a partir daqui, a partir do derramamento do Espírito Santo, começa a nascer a igreja. E começamos a ver quais são as características daquela primeira igreja. E aquelas características que nós podemos ver, essas são a nossa pauta. É a nossa maquete para construir esta congregação. Amém? Então vamos lá ver o que é que nós vemos, o que é que nós podemos ver. Então preservaram na doutrina. Doutrina é um conjunto de princípios em que baseia uma crença. Então a doutrina são várias bases fundamentais que nós baseamos a nossa fé.
Próxima semana, no retiro, nós vamos estar a falar acerca da nossa doutrina. O que é que nós acreditamos sendo Logos? E vamos estar, por isso que é importante estarem presentes, para nós podermos estar em união a ver quais são os nossos, o que é que nos caracteriza como Igreja Logos. É que nós temos que preservar nesta doutrina. Preservar, não fugir aí pela esquerda nem pela direita. Não receber da A, B, C ou D. Mas preservar a doutrina. E depois, também tinham comunhão. Comunhão é partilha de vida. Estar em comunhão. Passas qualquer coisa, há uma alegria na minha vida, telefone. Ó Zé, aconteceu isto e aquilo. Eu dizer, boa! E depois Zé liga para mim, ó Zé, eu preciso de oração para isto. Que boa! Isto é comunhão. Quando há comunhão, há partilha de vida. Há partilha de vida. Por isso nós estamos em conjunto. Para ver comunhão, partilha de vida, em que nós somos transparentes uns com os outros. Abrimos o nosso coração e dizemos que Deus flua no nosso meio, nesta comunhão. Nós somos Logos comunhão cristã. Em que nós não somente temos a palavra de Deus em nós, mas temos a comunhão cristã entre nós também. A terceira característica é o partir do pão. Uma vez por mês, nós temos a Santa Ceia, que nós celebramos em conjunto, em que é o partir do pão e beber o vinho, símbolos que nos recordam de que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Em que nós, em conjunto, em comunhão, nós celebramos e lembramos com ação de graças e de temor a presença de Deus e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. A quarta característica, com orações e súplicas. Nós temos que trazer Jesus para toda a situação. Não é trazer saúde 24 para cada situação, nem a farmácia, mas trazer Jesus para cada situação. Jesus tem que estar presente. Orações e súplicas. Cada vez que há uma doença, Jesus tem que estar lá. Ele é a cura. Cada vez que há um medo, Jesus tem que estar lá. Ele é o amor que abafa todo o medo. Cada vez que há insegurança, que há desencorajamento, que há qualquer coisa, Jesus tem que estar presente. Com orações e súplicas, nós temos que trazer Jesus para o meio da nossa vida. Em cada dia, cada área, mais simples, mais rudimentar que pode parecer, nós temos que trazer Jesus para o meio das nossas vidas. Amém? Havia temor, respeito pela presença de Deus. Muitas vezes, quando nós temos tanta vontade e tanta liberdade do Espírito, tanta liberdade no nosso relacionamento com Jesus, às vezes a liberdade gera confiança a mais e depois não há aquele respeito. Nós temos que honrar a presença de Deus. Quando a palavra de Deus é falada, nós temos que honrar isso. Quando nós estamos em adoração e louvor, temos que honrar a presença de Deus. Quando nós estamos em louvor e adoração, não é somente um concerto. Num concerto nós podemos entrar e sair, nós podemos falar com a pessoa ao lado, podemos fazer um monte de coisas diferentes. Em louvor e adoração é um momento solene. Amém? É um momento em que nós estamos a edificar no trono de Deus, aqui nesta terra. Em que nós estamos a focar toda a nossa atenção em Jesus. Em que a sua presença, através da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, traz vida para nós. E nós temos que aproximar Deus com temor. Não é medo. Temor não é igual ao medo. É respeito. Respeito, reverência, exatamente. Reverência pela presença de Deus. Quando nós estamos na presença de uma iminência, de uma autoridade, o rei, o presidente, o primeiro-ministro, nós temos uma certa postura, não é? Damos o casaco, ficamos assim mais contritos, sim, senhor presidente. Nós entramos numa formalidade diferente. Com Deus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não somente o nosso bom e querido amigo, não somente o nosso Salvador, mas o nosso Rei, o nosso Senhor. E quando nós aproximamos a Sua presença, nós temos que entrar com reverência, Senhor, e com honra a Sua presença. Amém? Amém. Havia maravilhas e sinais. Maravilhas e sinais é quando Deus aparece e transforma situações em que nós pensamos que são impossíveis.
Quando há curas, quando nós dizemos que não, esta doença é uma doença crónica e Deus aparece e há uma cura. Isso é uma maravilha. Nós ficamos assim espantados. E na igreja, eu não gosto de falar da igreja primitiva porque isto parece uma coisa, mas na igreja, a primeira igreja, havia sinais e prodígios. Era uma característica quase diariamente. Porquê? Porque eles traziam Jesus para a situação em causa. Eles convidavam Jesus para curar aquela pessoa, para tocar aquela doença, para transformar aquela vida. E depois, a sétima característica é que estavam juntos e tinham tudo em comum. Não somente tinham comunhão pode-se fazer mesmo ao telefone, não é? Mas estavam juntos e tinham tudo em conjunto. Não, havia, se uma pessoa precisava de alguma coisa, dizia, toma aqui o meu carro, toma aqui isto, toma aqui, eu ajudo. Precisas de fazer isto na tua casa, eu ajudo. Precisas de fazer isto. Estavam em conjunto e partilhavam tudo em conjunto. Não havia aquele sentido, eu vou construir o meu reino. A minha casa tem que ficar impecável. Eu vou construir as minhas coisas. E só eu é que sei da minha vida. Não. Eles estavam em conjunto e tinham tudo em comum. Estavam a ser transparentes uns com os outros. Disseram, eu preciso disso. E estavam em comunhão. E depois repartiam tudo. Repartiam o que tinham de acordo com a necessidade. Isso que significa que não havia necessidade. Se repartiam tudo, significa que não havia necessidade. Aqui na nossa igreja, nós, há uns anos atrás, quantos anos atrás nós fundamos a CAL? 6 anos atrás, nós fundamos uma associação dentro da igreja, mas já há muito tempo nós temos estado a fazer trabalho de caridade. Antes da CAL, a CAL foi fundada só para ter expressão perante o governo, para obter mais apoios do governo e tal. Mas, antes disso, nós apoiávamos trabalhos de caridade aqui em Lisboa. Houve uma temporada em que nós íamos à Moraria, íamos à Santa Polónia, dar comida, dar mantas, roupas, sopa, café aos sem-abrigo. Nós temos estado a fazer o trabalho de visitação nas prisões, em hospitais. E este trabalho que nós estamos a desenvolver na CAL, neste momento, tem estado a fazer, na minha opinião, pouco. Tem sido bom, mas tem sido uma boa semente. E que a nossa ideia é que neste ano nós conseguimos desenvolver mais e mais a CAL. Porque às vezes nós olhamos um para o lado e parece que está tudo bem, estamos até vestidos bem, mas nós só sabemos o que é que se passa em casa. Nós não sabemos como é que está a nossa despensa. Nós não sabemos como é que está a despensa da pessoa que está sentada ao nosso lado. Nós não sabemos como é que estão as dívidas das pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que nós acreditamos que para criar uma igreja nós temos que voltar para esta maquete original, em que eles não havia necessidade. Dentro da comunidade não havia necessidade. Antes de nós começarmos a ministrar para fora, nós temos que primeiro tratar aqui da nossa casa. Temos que primeiro tratar de todos nós. Está tudo bem. Está tudo bem com a tua vida. Como é que tu estás? Como é que estão as coisas? Como é que está a tua despensa? Está a faltar? Como é que estão as tuas coisas? Estás a conseguir pagar tudo? Como é que eu posso ajudar? E em conjunto, suprir as necessidades. Por isso nós temos a CAL. E, mensalmente, tem havido pessoas que contribuem, que dão valores, transferem dinheiro para o nível da CAL que está na Atalaia. Mas nós precisamos mais. Nós precisamos muito mais. Muito mais mesmo. Porque as necessidades são imensas. Porque não somente nós conseguimos ver necessidades dentro da nossa comunidade, mas conseguimos também ver que há pessoas que são amigas da nossa comunidade, que são conhecidas da nossa comunidade, que estão a sofrer. E que nós só conseguimos fazer isso com mais e mais recursos. Não somente recursos financeiros, mas comida não perecível, com tempo também. Pessoas que possam ir e ser os braços de Cristo, trazer o amor de Jesus, a ministrar. Por isso que este ano nós vamos ter esta evidência da igreja, a primeira igreja, vamos ter isso presente na nossa igreja. Okay? Por isso que vamos estar a falar mais e mais acerca disto, porque isto é demonstrar o amor de Deus. Isto é implementar o reino de Deus aqui nesta terra. Fazer justiça para situações em que não há justiça.
Eu acredito que a pobreza não é algo que é justo. É injustiça aqui na Terra. E podemos dizer a justiça, a presença de Deus para cada situação. Amém? Amém. E depois, a nona característica estavam unânimes no templo e nas casas. Eles tinham a congregação em conjunto, mas depois também nas casas estavam unânimes, estavam em conjunto. Significa que estes grupos de vida que nós estamos a fazer está na Bíblia. Significa que não é algo que vem da nossa imaginação. É algo que realmente é bíblico. Em que não somente nós juntamos na congregação para estar em conjunto todas as regiões da cidade, mas depois nas casas, grupos mais pequenos, pode haver partilha da vida de Cristo. Esta semana, quem recebeu da vida de Cristo no grupo de vida esta semana? Correu bem no vosso grupo de vida? Também lá em minha casa foi fantástico. Deus aparece, mesmo em casas, mesmo não estando neste sítio em conjunto, que nós às vezes tornamos isto um pouco religioso, mesmo nas casas, na intimidade da casa, Deus aparece. Não é, Massimina? Deus aparece. E Deus ministra. Deus transforma vidas. Porque nós estamos a reunir em seu nome. E trazer Jesus para cada situação. Isso é uma característica essencial da igreja. Este eu gosto muito. Não sei se é porque já está a começar a ficar perto de meio-dia. Mas a 10ª característica é: comiam juntos com alegria, em singeleza do coração. Assim, eu gosto. Não sei se é com vocês, mas eu gosto desta característica. A 10ª característica é: comiam juntos com alegria e singeleza do coração. É algo tremendo quando nós comemos em conjunto, não é? Não é sempre por causa da boa comida, mas a partilha de vida. Às vezes aquelas barreiras entre nós que caem e nós começamos a falar acerca de como é que está a tua mulher, como é que está a tua família, as tuas crianças, como é que está o teu trabalho, como é que está o gato, como é que está a pintura em casa. Vai de tudo. Vai da política até o desporto, até a mulher, até o cão. Vai de tudo. À volta da mesa. Por isso que esta característica é muito importante. Não vale a pena ter somente boas reuniões ao domingo. Não vale a pena somente partilhar vida em casas, de fazer trabalho de caridade. Nós temos que partilhar comida em conjunto. Nós temos que dar tempo de dizer: não, convida-me pessoas para a tua casa. Vem jantar comigo. Janta fora, almoça fora. Qualquer coisa. Partilham vida em conjunto. Comem em conjunto. E vão ver que Deus derrama a bênção. Alegremente comiam em conjunto. Eu gosto disso. É fantástico. É interessante. É que o escritor de livro de Atos pôs isto como uma característica da igreja primitiva. Eu imagino aquela... Eu conheço o povo judeu. E o povo judeu, quando eles estão juntos, é uma festa. Se vocês um dia forem para Jerusalém, vão ver que mesmo nas ruas, quando os judeus se juntam, é uma festa. Qualquer coisa é desculpa para estarem a dançar. É uma festa. É uma festa. Junta com a comida, junta com os... E alegremente eles reúnem. É o povo mais alegre que eu conheço, porque estão sempre em festa. E que eu imagino aquela igreja, a primeira igreja, como é que era? Eles estavam em conjunto, comiam em conjunto, aquelas pitas, aquelas carnes, estavam em conjunto e estavam uma alegria, estava uma festa em conjunto. Isso é uma característica, tem que ser algo que nós criamos em conjunto. Que não é somente boas reuniões, boas palestras, boas iniciativas. Mas separamos tempo para não ser tão religioso. E começamos a comer em conjunto. Trazer pessoas para a nossa casa, ir para a casa de outros, comer em conjunto. Por isso que em outubro e em novembro, eu e o Zé estávamos a almoçar um dia e o Zé disse: Zé, porquê que nós não fazemos uma coisa? Porquê que nós não, estes meses, outubro e novembro, porquê que nós não fazemos uma reunião fora e comemos em conjunto? E temos a celebração fora. E disse: isto é uma ideia fantástica. Bora lá, vamos fazer isto. Então, por isso que nós estivemos em outubro e novembro, porque é tão importante comer em conjunto, rir em conjunto e estar a partilhar vida em conjunto. E Deus derrama bênção. Deus traz união.
Deus derrama o seu Espírito Santo. Amém? Amém. Aleluia. E depois, 11ª, louvando a Deus. Havia louvor e adoração. Louvando a Deus em conjunto. Então nós não podemos dizer que a igreja primitiva não tinha louvor. Tinha. Estava a louvar a Deus. Louvando a Deus. Tinha louvor e adoração em conjunto. É importante, é tão importante termos louvor e adoração. Não é somente algo que nós encontramos no Velho Testamento com o Rei Davi e com esses grandes concertos de adoração 24 sobre 7 dias por semana. Não. A igreja, a primeira igreja, era uma característica da primeira igreja, louvando a Deus. Louvando a Deus em conjunto. Edificando o trono de Deus aqui nesta terra através do louvor do seu povo. Quando nós louvamos a Deus, nós não estamos a focar em nós próprios. Os nossos problemas começam a tornar mais e mais insignificantes. E Deus começa a subir para o trono. E Ele começa a governar sobre as nossas vidas. Amém? 12ª, assim, é caindo na graça do povo. Isto é que é mais difícil. Cair na graça do povo. Isto não é o povo, a igreja. Isto não era cair na graça da igreja. Cair na graça do povo. Significa as pessoas fora da igreja. Significa que eles tinham um bom testemunho. Muitas vezes nós podemos pensar que dentro da igreja nós temos que ser bonzinhos, não é? Dentro da igreja, com a comunhão, nós temos que ser quase perfeitos. Por o fato bonito ao domingo e eu sou bonitinho, eu porto-me bem. Mas caíram na graça do povo. Significa que fora da comunidade cristã, eles eram graciosos. Eles tinham um bom testemunho. Eram pessoas honestas, eram pessoas bondosas, amorosas, alegres. Eram pessoas que ajudavam o próximo, que iam na graça. Eles tinham um favor com o povo à volta. Significa que nós temos que ter uma integridade, não somente cá dentro, mas muito mais lá fora. Amém? Porque nós não podemos pensar, nós podemos ter uma vida dupla. Cá dentro é uma coisa e lá fora, no meu rol de trabalho, é que vamos dar os copos depois do trabalho, eu vou com eles. Não podemos entrar nisso. Nós temos que entrar na graça do povo. Nós temos que ser íntegros, ser honestos, não dizer palavrões no trabalho, não dizer mentiras no trabalho. Nós temos que ser pessoas santas, mesmo no nosso trabalho. Para quê? Para que nós podemos brilhar com a luz de Cristo em cada situação. Cair na graça e no favor do povo. Amém? Amém. E depois, o que é que acontece? Deus traz o crescimento à igreja. A intenção de Deus é que a igreja não fique a igreja somente aquele grupo de 120 pessoas que havia no dia de Pentecostes, nem somente aqueles 3.000 pessoas depois da pregação do apóstolo Pedro. Deus, a intenção de Deus é que haja crescimento na igreja. Deus trouxe o crescimento à igreja. Depois, com esta conjuntura toda, estas várias características da igreja, Deus trouxe o crescimento. Deus trouxe as pessoas que precisam ser salvas. Deus quer que a igreja cresça. Mas temos que pensar, ok, eu estou tão confortável nesta sala com 124 lugares. Isto é tão confortável, tão bom. Mas Deus quer o crescimento da igreja. Significa que os lugares ao lado de ti, esquerda e direita, vão estar preenchidos. Significa que vai chegar um tempo em que esta sala vai ser pequena. Vamos ter que ir para outra sala. Porque Deus quer o crescimento da igreja. É o desejo de Deus haver o crescimento da igreja. Não é o desejo de Deus a igreja ficar pequena, estagnada, ser em grupos pequenos. Não. É o desejo de Deus de haver multiplicação. Quando Deus criou uma pessoa, quando Deus criou a terra, Ele disse, vai multiplicar, enchei a terra. Quando Deus criou a igreja, pensou na igreja, era para multiplicar. Por isso que quando diz aqui as características, a maquete da igreja, depois Deus trouxe o crescimento. A intenção de Deus é haver crescimento. Por isso nós temos que às vezes pensar, ok, não ficar confortável com este grupo. Porque Deus vai trazer pessoas novas. E vamos ter que amar mais pessoas. Vamos ter que ter mais amigos.
a família Logos vai crescer. Em que Deus vai trazer crescimento. Vocês vão ter mais amigos. Vocês vão impactar mais pessoas com o amor de Deus. Em que vocês vão ter que amar mais pessoas. É porque Deus quer o crescimento da igreja. Olha para a pessoa ao vosso lado e diz: Deus quer o crescimento da igreja. Deus quer o crescimento da igreja. É da vontade de Deus que haja crescimento da igreja. Amém? Amém. Tal como nós falamos semana passada, para nós conseguirmos ter algo coletivo, primeiro temos que ter algo individual. Por isso que semana passada nós falamos acerca do nosso propósito, a nossa chamada individual. Quem é que nós somos perante Deus? Em que é que nós prestamos contas perante Deus? Depois de ter isso bem definido, nós temos que ver qual é o nosso propósito coletivo. Quem é que nós somos em conjunto? Qual é que é a nossa responsabilidade em conjunto? O que é que nós devemos fazer em conjunto? O que é que nós devemos ser em conjunto? E cumprir isso também. Por isso que hoje quis partilhar convosco estes fundamentos, características da igreja, da primeira igreja, para que nós possamos ter algo de pautar, algo de guiar a construção desta casa. Esta casa já tem quase 30 anos. Ainda é um bebezinho. Já passou muita coisa, mas ainda é um bebezinho. E Deus quer ainda que esta igreja impacte muito mais. Já impactou muito esta cidade, esta terra, outras terras, outras cidades, mas Deus ainda quer fazer muito mais. E não vai fazer com pessoas que a ABC vai fazer contigo. Vai fazer contigo. Vai fazer com a pessoa que está ao teu lado. Vai fazer comigo. Deus vai fazer connosco levantar esta igreja. Ok? Por isso que é tão importante nós, cada um de nós, cumprimos a nossa chamada aqui nesta terra. Cumprimos o nosso propósito. Porque depois, imagina, cada um de nós cumprir a nossa chamada. Quando nós estamos em conjunto, o impacto vai ser incrível. A forma que Deus vai edificar esta casa vai ser incrível, porque cada um de nós estamos no lugar certo, fazer a tarefa certa, fazer a missão certa, cumprir a nossa chamada, e em conjunto a Igreja de Cristo vai avançar. Amém? Então vamos ficar de pé. O primeiro passo é que nós temos que entregar a nossa vida a Jesus. Se nunca entregaste a tua vida a Jesus, hoje é o dia de tomar esse primeiro passo. Por isso que se tocou este botão no vosso coração, epá, eu preciso de entregar a minha vida para ti, Jesus. Acompanhe-me nesta oração de Jesus. Obrigado porque tu morreste na cruz para salvar-me. Eu preciso de ti, Deus. Vem ser o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados e salve. Eu quero cumprir o teu propósito aqui nesta terra. Amém. A partir deste momento, para quem fez esta oração pela primeira vez, é o primeiro dia e fazem parte desta família cristã. Semana passada foi a primeira vez que aceitaste Jesus. Fazes parte desta família cristã. Faz parte de nós. Faz parte de nós. Não estás sozinho. Não estás somente do outro lado do rio com o Ruben, que é um fantástico rapaz. Mas tens tios, tens irmãos, irmãs, sobrinhos. Faz parte desta família de Logos. E ficamos tão contentes. E estamos cá para nos ajudar a crescer. A me ajudar a ver Deus a brilhar na tua vida. É por isso que estás de parabéns. Foi uma alegria esta semana ver a tua vida ser salva. Ver Jesus entrar na tua vida e ser o Senhor. Foi uma alegria tão grande para nós. Porque nós vemos que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, um plano para a tua vida. E que tudo que estava no passado, toda dor, toda o lixo que ficou no passado, já ficou para trás. E Deus tem um plano, um novo dia, um novo futuro para ti. Ok? E nós estamos cá para ajudar-te.
E hoje, se isto faz sentido, em que vocês têm estado reunidos a frequentar celebrações, reuniões, mas ainda não integraram esta família. Ainda não dizem, não, eu vou fazer parte. Isto vai ser a minha família. Isto vai ser a minha casa. E se esta mensagem fez sentido para vocês, vamos só dizer, Jesus, eu aceito, Senhor. Eu aceito este plano. Eu aceito esta família. Eu aceito esta igreja Logos como a minha igreja, Senhor. Eu aceito esta família Logos como a minha família aqui na terra, Deus. Como a minha família espiritual. E eu comprometo-me, Senhor, a fazer parte. Eu comprometo-me, Senhor, a entrar em comunhão. A entrar em partilha de vida. Para que nós podemos, em conjunto, ver Jesus a governar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se hoje de manhã precisas de um toque de Jesus sobre a tua vida, estás a sofrer com doença emocional, mental, física, e precisas dos irmãos da igreja, convido para chegar aqui em frente, enquanto a última música está a tocar, convido para chegar aqui em frente, em que Deus vai ministrar, Deus vai mover, Deus vai tocar a tua vida, Deus vai estar presente na tua vida. Amém? Sejam abençoados e uma boa semana para todos.